Boa noite a todos vocês, amigos e irmãos da paróquia Nossa Senhora da Esperança e todos os outros irmãos que nos seguem através do YouTube, esse nosso curso de aprofundamento da fé. Nós estamos agora vendo a parte da liturgia e da liturgia mais importante que temos na igreja, que é a liturgia eucarística. Isso é a missa. A missa e suas partes. Nós já começamos a ver os inícios da missa, isso é aquela parte que abre a celebração, e estávamos na segunda aula vendo a liturgia da palavra. Estávamos verdadeiramente na conclusão da liturgia da palavra. Daí nós vamos continuar o nosso curso nessa noite de quarta-feira, que esperamos seja bastante proveitosa para todos vocês, caros irmãos e irmãs. Eu começo aqui a apresentar os slides para ficar mais fácil a nossa comunicação. Agora coloco também em moto os slides. Nós tínhamos ficado mais ou menos nessa parte da proclamação do Evangelho. Então, na liturgia da palavra, nós já tivemos a oportunidade de ver o comentário inicial, que talvez nem seja necessário. O comentário era muito necessário antigamente, hoje em dia não tem sentido, porque a liturgia é em língua vernácula, não teria sentido comentar o que já é bastante claro. Mas se por acaso se sentir a necessidade de um esclarecimento maior, então pode haver a intervenção de um comentarista ou de um animador, mas só para ajudar, só para levar a comunidade a participar melhor. Ele não deve dizer o óbvio, porque o óbvio está diante de nós. Depois vimos a primeira leitura, as técnicas com que a pessoa deve fazer a leitura e também a compenetração. No momento de proclamar a palavra de Deus, dois elementos fundamentais entram. De um lado, a postura exterior, portanto, a maneira com que você fala, a sua dicção, a sua clareza, a sua força em comunicar a palavra. Porque tem gente que pensa que o microfone, tendo o microfone ali, o microfone faz tudo. Se você não falar forte, não adianta. Mas se você tem um vozeirão, naturalmente, que você vai moderar para poder a Assembleia aguentar e escutar bem a sua leitura. Então, uma pessoa que fala fraco tem que falar forte. Uma pessoa que fala muito forte, normalmente, tem que moderar e falar menos forte. Depois vimos o salmo responsorial, esse momento de oração. Só completando, então, na leitura, dois aspectos são importantes. A dicção e a apresentação da pessoa, então a postura e a dicção, e, de outro lado, um elemento espiritual, isso é, a maneira espiritual com que você proclama a palavra de Deus. Você deve estar acreditando naquilo que está proclamando. Tem que ter fé. Tem que ter não só aprendido em casa a leitura, isso é passado várias vezes, mas tem que fazer uma leitura que saia do seu coração, não apenas dos seus lábios. E isso é muito importante para quem lê na igreja, para quem proclama na igreja. Aquilo não é uma simples leitura, aquilo é Deus falando dentro de você. E você exprimindo para a comunidade esse Deus que está ali tocando, que está sendo aquele que impulsiona a sua própria vida. Vocês estão vendo? Até para fazer uma leitura é preciso o elemento da fé viva, para que a leitura seja uma leitura viva. Porque ali é a palavra de Deus, a gente tem que tomar cuidado. Porque se você proclamar bem, todos escutarão e poderão se converter. Mas se você ficar criquiqui, caracacá, as pessoas não vão entender e não vão viver
a palavra de Deus. Só se deve colocar na leitura gente que for capacitada, que tenha um carisma para isso. Se não, é melhor não colocar. Muitas vezes, em missas de crianças, se fala, padre, não é missa de criança, vamos colocar uma criança. Eu digo sempre, se a criança souber ler bem, exprimir bem o que está lendo, é ótimo. Se não, é melhor colocar um adulto. Mas a missa não é de criança, a missa de criança não é representativa da classe. Pode colocar adulto, ou então criança, mas alguém que saiba ler, e que saiba ler bem. Porque o importante na igreja é que a gente escute bem a palavra e que a gente reflita bem a palavra. Não que tenha um leitor que seja criança, que seja adulto. Tem que ser uma pessoa capaz de ler. Depois, o mesmo salmo responsorial, com que unção o salmista deve fazer o salmo. É por isso que se pede que o salmo não tenha ritmo, que seja uma música sem ritmo, que a gente possa descansar o coração. Nós que acabamos de escutar a primeira leitura, descansamos o coração naquilo que é proclamado, naquilo que é cantado. Por isso, se é uma música muito cheia de tchó-tchó-tchó, tchó-tchó-tchó, a gente acaba não refletindo, não meditando. A mesma coisa que diz para a primeira leitura, para a segunda leitura, depois vem a aclamação ao Evangelho, que deve ser curto, mas vibrante, e, em seguida, a proclamação do Evangelho, onde estamos aqui. Vamos fazer uma pequena revisão. Dissemos que a proclamação do Evangelho, que deve ser feita pelo diácono, se na igreja tem diácono, se não tiver o diácono presente, o padre pode fazer a proclamação do Evangelho. Mas o padre também não está dispensado de ler bem, de comunicar bem, de ser alguém que leva a Deus para o povo. Se o padre não tomar cuidado, ele não comunica nada. Ele primeiro tem que acreditar no que está fazendo, para, em segundo lugar, convencer os outros. Porque se o padre não estiver convencido da palavra de Deus, a gente nem sabe o que ele está fazendo ali naquela missa. Depois da proclamação do Evangelho, segue-se, então, esses sinais que vimos da última vez, sinal da cruz, que se faz no início do Evangelho, na mente, para que entenda, na boca, para que anuncie, no coração, para que se viva aquilo que vai ser proclamado no Evangelho. Ou, de outra forma, vejam, sinal que antecede o Evangelho. Na mente, para que acolhamos com a mente. Na boca, para que anunciemos com os lábios. No coração, para que conservemos no coração o tesouro da palavra de Deus. Se a gente toma bem consciência da importância da palavra de Deus, nas nossas igrejas vamos ter leitores verdadeiramente ungidos, que saibam proclamar e que tenham fé naquilo que estão fazendo. Portanto, não é só desempenhar uma função material, é desempenhar uma função de Deus na comunidade. Prosseguindo, temos visto no finalzinho da aula passada a homilia. A homilia também, segundo a liturgia, a homilia deve ser uma explicação da palavra de Deus. Não deve ser uma explicação da novela, do dia que passou. Não deve tratar da vida do padre, dos seus belos cabelos, seus olhos azuis. Não deve se tratar de coisas de política e de outras, a não ser se tiver uma incidência muito grande na vida da comunidade. Mas não deve ser uma palavra vã, mas uma palavra que seja explicação da mensagem de Deus para a comunidade. Às vezes o padre precisa até colocar um tema político, às vezes um tema candente, que toque a comunidade. Ele não é que está proibido de fazer isso.
mas que tenha relação com a leitura que é feita. Que não seja uma coisa estranha, completamente estranha, à leitura que ele está fazendo. Porque o povo tem sede da palavra de Deus. E se o povo quisesse aprender de política e outras coisas, não precisava ir à missa. Fora mesmo na televisão se fala de política até demais e até o dia todo. Ali é para você dividir a mensagem da salvação. A homilia, vejam, serve para que os fiéis compreendam perfeitamente a palavra de Deus proclamada e celebrada, para que os fiéis compreendam a palavra de Deus. Tem suas raízes na liturgia da sinagoga, porque na sinagoga dos judeus, naquela celebração do sábado, 9 horas da manhã, que os judeus faziam e fazem até hoje na sinagoga, a liturgia da palavra é forte entre eles. Foi de lá que os cristãos pegaram esse costume de ler as leituras. Não deveria faltar na liturgia eucarística a homilia. Não, tudo pode faltar, mas uma palavrinha curta do padre, não sei, dia de semana, ele fale 1 minuto, 2 minutos, alguma coisa que toque, que possa ser profundo para a comunidade. Às vezes a leitura tocou, mas precisa de um empurrãozinho. Então, a homilia seria esse empurrãozinho. A Igreja, depois do Vaticano II, voltou a promover a homilia. Portanto, a partir do concílio, voltou a promover. É um meio de comunicação importante, porque antes do Vaticano II, os padres só faziam homilias que se chamavam de sermão, nos dias de festa grande, que se chamavam padre para fazer o sermão. Por isso, tinha aqueles que faziam aqueles sermões imensos, começando com a frase em latim e terminando com outra em latim. Hoje em dia, em língua vernácula, se pede que o povo entenda o que o padre fale. Mas, para isso, é preciso que o padre também tenha entendido e fale claramente aquilo que Deus lhe inspira. A homilia deve ser breve, olha só, clara, viva e ancorada na palavra de Deus. Ela deve começar na palavra de Deus e chegar até a vida dos fiéis, ou começar na vida dos fiéis e chegar até a palavra de Deus. A homilia é, assim, esse bálsamo que nos enche de fé. Depois do que o padre falou, a gente deveria sair dali cheio de fé. Para isso, é preciso que ele também tenha fé, porque se ele não tiver, não é o povo que vai ter sozinho. Deve partir a homilia do texto bíblico, ou a ele retornar. Olha o que ele está falando. Ou sai da Bíblia e chega no povo, ou sai do povo e chega na Bíblia. Uma boa homilia vai depender do tempo que a ela se aplica, do tempo. Porque se é muito grande, a gente dorme. Vai depender também do texto bíblico. Se tem texto bíblico que ajuda mais, tem outros que são menos, que ajudam menos. Também vai depender da preparação. Tem que ter preparação por parte do padre, preparação bíblica, espiritual. E também é preciso um dom pessoal do homileta. Isso é daquele que faz a homilia. Isso é um dom. Eu me recordo que quando estudava em Roma, lá nos idos passados do século anterior, tinha um professor muito bom, que eu jurei um dia, hoje eu não vou dormir na aula desse meu querido professor. Confesso a vocês, levei 3 minutos sem dormir. No quarto já estava com os olhos fechados. Por quê? Porque ele tinha um dom de fazer a gente dormir. Se o padre tem um dom de fazer o povo dormir, aí é muito difícil que o povo fique acordado, porque ele acalenta a gente. E se ele acalenta, a gente pega no sono. Também depende de sua sensibilidade, da sensibilidade do padre e do seu poder de envolver e contagiar as pessoas. Vocês estão vendo, não é uma coisa fácil que a gente pega assim e já está pronto. É preciso, primeiro, o dom.
e depois uma preparação, porque sem preparação nada se faz. Às vezes o padre nem tem o dom, mas ele se prepara de tal maneira que passa a ter o dom. E a homilia dele passa a ser interessante. Mas cuidado, breve. Não é preciso encher o povo. A gente enche o povo no curso de aprofundamento da fé, mas na homilia, não. Na homilia, a gente enche o povo de Deus. E mais rapidamente. Por isso que a homilia é essa técnica de rapidamente explicar para que o povo possa compreender. Vamos passar. Aqui as coisas pararam. Os problemas mais frequentes da homilia. Primeiro, falta de lógica do discurso. Às vezes, o padre começa, mas ninguém sabe o que é que ele está dizendo. Falta lógica. E ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce. Caminho sentimentalista é aquele padre que faz o povo todo chorar. Chora, e ele leva ao choro mesmo, e a pessoa chora. O problema não é o choro, é que saindo dali as pessoas esquecem, ó, e não se comprometem mais com o choro. A gente pode até levar o povo ao caminho sentimentalista, mas depois pegando para ele viver a palavra de Deus. Porque choro só não adianta de nada. Outro problema frequente, excessiva preocupação didática. É aquele padre que é professor e quer que o povo decore tudo. Olhe isso, olhe aquilo, olhe aquilo. É uma preocupação mais do professor. Por isso, quem é professor, feito eu, tem que tomar cuidado para não levar o povo a decorar coisas e coisas, querer que o povo entenda tudo. Não. Ele vai dizer a experiência da palavra de Deus para que possa atingir o coração dos fiéis. Claro que tem que ter alguma coisa de didática, de ensino, mas não pode ficar só aí. Outro elemento sério é o moralismo. É o padre muito moralista. Isso é, ele quer resolver os problemas morais numa homilia. E isso, que o mundo de hoje está desse jeito, que as mulheres estão vestindo roupa curta, que estão mostrando a parte dos braços. Quer dizer, isso não é coisa para homilia. A homilia é para coisa muito mais profunda do que o moralismo, querer que faça isso, aquilo outro. Olha aqui, viu? Olha aqui. Não leva muita coisa. Depois, desprezo dos meios comunicativos. É um problema sério. Tem gente que pensa que tem a voz forte, não quer saber no microfone. Você leva o microfone, ele passa com a mão assim, ó, preciso. E às vezes ninguém entende o que ele está dizendo. Ele acredita que está entendendo, mas as pessoas não. Ou então, ele fala tão forte, que ele não sabe que tem um microfone na frente dele. Diante do microfone tem que falar forte, mas não precisa falar gritando. Se você fala gritando, se afaste do microfone. O último elemento está aí para vocês verem. Falta de cultura do homileta ou de preparo. Às vezes tem um padre que não tem cultura, que coitado, que não estudou, que não se dedicou, então ele tem que procurar estudar, porque a palavra de Deus necessita ser aprofundada. E depois a gente tem que ter um português que possa ser comunicado. Não precisa ser um Rui Barbosa, mas também precisa saber fazer as concordâncias verbais, fazer a frase perfeita, não ficar gaguejando crococó, crococó, cracacá, cracacá. Por quê? Porque a homilia deve ser uma coisa que toca e que leva a gente a aprofundar, mas um português correto. Porque é a língua que nós temos. Se o padre não sabe português ou faz todos os verbos errados, aí o povo, em vez de ficar prestando atenção na homilia, fica prestando atenção nos erros do padre. Ou falta de preparo. Por isso, precisa preparar a homilia. Quando a gente prepara uma homilia, eu vou dizer aqui um segredo para vocês. Quando o padre prepara a homilia, ele leva pouco tempo.
Mas quando ele não prepara, ele leva muito tempo. Não é por maldade nem nada. É porque ele não encontra o ponto de saída. Ele não encontra o ponto final. Aí ele fica rodando, 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 rodando. Por quê? Porque ele não preparou. E ele se perde na homilia. Devo confessar aqui diante de vocês, já aconteceu, no meu caso, eu ter dificuldade de acabar porque eu não tinha preparado. A partir daí, eu não deixo sem preparação, para evitar essa agonia do não saber dar o ponto final. Porque depois quem acaba pagando o pato é o povo que está ali para participar de uma celebração que seja boa, bonita, intensa, cheia de Deus e pode se perder. Por isso, quando estamos diante dos nossos colegas padres, a gente sempre fala: vamos ter cuidado de uma preparação necessária. Olha, nas aulas que eu dou lá no seminário, eu não paro de falar isso. Gente, preparar a homilia é dever do padre. Depois ele pode ver a novela da televisão, mas primeiro tem que preparar a homilia. Número 9, credo ou profissão de fé. A gente ficou por aí, né? Credo, símbolo ou profissão de fé. A palavra credo vem do termo crer, dar crédito. Então, eu creio naquilo que eu estou dizendo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu estou acreditando naquilo que eu estou dizendo. De fato, os artigos da fé foram reunidos num formulário, porque ele tem um sentido também de símbolo, que vem do grego e significa juntar, reunir. Vocês sabem o que é símbolo. Você já deve ter visto ou ter praticado. É quando o namorado com a namorada estão tão unidos, assim, tão cheios de amor, sabe, nos inícios do namoro, aquele arrebatamento. Aí um dá para o outro um pedaço de um coração, aí um fica com um pedaço do coração e o outro fica com um pedaço do coração. Para se juntarem, unirem as duas partes das vidas. Olha como é grande o nosso amor. O coração está inteiro. É isso que é símbolo. Vem do grego e significa juntar. Isso é, são dois pedaços que se juntam e faz um todo. Reunir, se reúne e fica uma coisa só. Tantos namorados têm isso, né? Um fica com um pedacinho de uma coisa, outro pedacinho. Quando se junta, olha só como nós somos unidos. Seria tão bom que depois de 50 anos fosse assim também, né? Porque no início é um fulgor sem fim. Depois, Jesus, nos ajude. De fato, os artigos da fé foram reunidos num formulário, assim como a nossa vida também deve ser reunida a quem a gente ama. A profissão de fé é outro nome que se dá ao credo. Pode ser credo, símbolo ou profissão de fé. Profissão de fé provém dos inícios da igreja, quando os catecúmenos, ao entrar na igreja pelo batismo, deviam professar a fé. É quando o padre pegava, o diácono dentro da água, na piscina, pegava, porque toda igreja mais ou menos tinha uma piscina para o banho batismal, pegava a pessoa e dizia: você, completamente despido, quem ia ser batizado, na igreja antiga era assim, porque ele renascia. E a gente renasce, como nasce nu, renasce também nu. Eu pegava a pessoa e dizia: você crê em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? A pessoa dizia: sim, creio. E o diácono jogava a pessoa, mergulhava a pessoa na água. Depois dizia: e você crê em Jesus Cristo tal? Creio. Mergulhava a segunda vez. E na igreja, na Santa Igreja Católica, creio. Terceira vez. E a pessoa saía dali uma nova criatura. É por isso que ele recebia, logo depois que ele saía de dentro da piscina, ele recebia um banho com óleo, o óleo do crisma, e ele recebia uma veste branca. Por quê? Porque ali ele renasceu. Não é assim? A gente nasce despido e depois a enfermeira, ou sei lá quem, coloca a roupa, depois que dá o banho. Assim também era com os cristãos. Eles eram banhados, purificados,
e depois recebiam o óleo e ação. Olha o sentido bonito da crisma, confirmava eles na fé, e depois vestiam uma veste branca, e ficavam com a veste branca durante quanto tempo? Uma semana. Do domingo de Páscoa até o segundo domingo de Páscoa, chamado de oitava de Páscoa. Isso é, 8 dias de festa depois da Páscoa. Vamos lá. Uso do credo na missa. Na missa romana, é possível utilizar 2 textos de credo. O símbolo batismal da Igreja Romana, o símbolo dos apóstolos, que nós usamos mais frequentemente, ele que começa assim: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e lá vai. Representa uma antiga síntese de fé da Igreja, ligada aos próprios apóstolos. É por isso que chama de símbolo batismal da Igreja Romana ou símbolo dos apóstolos. É o mais antigo que nós temos até hoje. Um segundo, que às vezes a gente faz, se lembra lá na igreja nossa, é o símbolo niceno-constantinopolitano. Esse, aqui no Brasil, a gente usa pouco. É interessante que na Europa, na Itália, todo domingo é o niceno-constantinopolitano. Só uma vez ou outra é que o padre varia e coloca o símbolo dos apóstolos. Aqui é exatamente o contrário. A gente faz dos apóstolos, uma vez ou outra é que o padre propõe o símbolo niceno-constantinopolitano. Esse é aquele maior, provém do concílio de Niceia, do ano 325, portanto, a fé de Niceia, de 325, e foi enriquecido com a fé proclamada nos concílios de Constantinopla. Tanto o de Constantinopla, de 381, como o de Calcedônia, de 451, com todas aquelas definições da fé. Nesse, o padre, se lembra quando começa? Ele começa: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador, e lá vai. É um pouco mais amplo do que o símbolo dos apóstolos. Credo na tradição. Vejam, a igreja antiga não recitava o credo na missa, não existia credo na missa. Só no rito da iniciação cristã, quando a pessoa era batizada, como eu acabei de falar. E assim mesmo na parte do batismo inicial, pessoa dentro da piscina, que o que era batizado respondia só. Mas na igreja antiga não se recitava o credo na missa. Na iniciação cristã era feito de forma dialogal. Por quê? Porque o diácono perguntava: você acredita? E a pessoa dizia: creio. Ele jogava na água. Você crê? Creio. Isso era de forma dialogal. Por isso que tem ali tradição apostólica. A tradição apostólica é um documento muito importante da igreja do século III, entre os anos 215 e 235. E é um documento que traz para a gente muitas coisas que, por primeira vez, como, por exemplo, o banho batismal, e com todo o catecumenato. Ali temos uma descrição de tudo isso, das orações, da oração eucarística número 2, essa que a gente usa mais, está ali por primeira vez o texto inteiro. Ou então, de outras coisas importantes da fé, como, por exemplo, o cânon da missa, portanto, falamos do cânon da missa, a iniciação cristã e também outras coisas sobre a fé cristã, como a maneira de rezar, a maneira de fazer a oferta do vinho, do trigo. São coisas muito interessantes que se encontram na iniciação cristã. Seria tão bom se os cristãos nossos tivessem contato com esse texto, que é tão rico para mostrar na igreja das origens como se apresentavam as coisas. Há outro elemento que apresentava, estou me lembrando agora, foi a primeira vez que se apresentou 3 orações para a ordenação do diácono, do bispo e do padre.
diácono, padre e bispo. Até então, a gente tinha fragmentos. Aí, nesse documento, é a primeira vez que apresenta a oração eucarística, a oração de ordenação inteira. Então, você veja, é um documento que apresenta para a gente oração de ordenação por primeira vez, a oração eucarística por primeira vez e todo o rito da iniciação cristã por primeira vez. É um documento precioso. Se chama de tradição apostólica. Quem escreveu queria apresentar a tradição da igreja. Você sabe bem o que significa tradição, né? Acho que eu não preciso dizer aqui, né? Tradição significa entregar. É esse o sentido latino do texto. A tradição é aquele que a gente passa para o outro. Por isso que a tradição de minha família é fazer o bolo, então você passa a receita do bolo para sua filha, que passa para sua neta, que passa para sua bisneta. Tradição é uma palavra que a gente usa também em vários sentidos, mas significa entregar, aquilo que se entrega. A tradição apostólica quer significar aquilo que nós recebemos de Jesus e que a gente passa para frente, entrega para frente. O credo, sua entrada na missa, na entrada do credo na missa, se deu primeiramente no Oriente, com o patriarca Timóteo, pelo anos 515. Então, lá no Oriente, foi ele primeiro que achou interessante fazer o credo na missa. Em 568, o imperador Justino torna obrigatória sua recitação na missa do Oriente grego. Isso é, do Oriente, da igreja lá do outro lado do mundo. O credo na missa romana, isso é, na nossa missa. Quando a gente fala de missa romana, vocês estão entendendo, não estou falando da missa da cidade de Roma, estou falando da missa da tradição romana. A tradição, aquilo que a gente recebe, né? Olha só o termo. A tradição romana é de todas as igrejas, praticamente todas as igrejas do Ocidente, porque Roma se tornou o polo de atração de todo o Ocidente. Se no Oriente a gente tem tantos ritos, tantas igrejas, no Ocidente a gente tem praticamente só a igreja romana. Quando se diz assim, igreja romana, ou missa romana, significa a tradição de cada um de nós. Não está falando do pessoal que está em Roma, também deles, porque eles têm a tradição, mas é a tradição que a igreja do Ocidente tomou para si. É por isso que a gente sempre diz, eu sou católico, apostólico, romano. Não é que você seja romano de Roma. E Roma, por exemplo, a gente sabe que é uma cidade que pouca gente nasce lá. Metade da população de Roma vai para Roma, mas isso foi desde a época do Império Romano. Desde a época do Império Romano era assim, era um polo de atração a cidade de Roma. As pessoas vão morar lá porque são atraídas pela cidade de Roma. Portanto, quando se diz eu sou católico, apostólico, romano, eu estou dizendo o quê? Eu sou católico, da Igreja Católica, apostólica porque veio dos apóstolos e romana porque é minha tradição. Se eu fosse do Líbano, eu diria, eu sou católico, apostólico, como é o nome da igreja do Líbano? Maronita. Aí sim, católico, apostólico, maronita. Estou dizendo que eu sou da Igreja Católica, Apostólica, e a minha tradição é maronita. Ou então, se eu fosse da Síria, eu diria católico, apostólico, melquita. Se eu fosse de tradição bizantina, diria sou católico, apostólico, bizantino, grego, bizantino, eslavo, bizantino, albanês, bizantino, russo, e por aí vai, porque a igreja bizantina é muito ampla no Oriente. Então, na missa romana, isso é de nossa tradição, claro que surgiu em Roma, por isso traz o nome de romana, mas depois se tornou a tradição nossa, e que a gente leva com muito orgulho para frente. Na missa romana, o credo entrou só tarde.
Vejam, na coroação de Henrique II, em Roma, como imperador do Sacro Império Romano-Germânico, lá toda aquela região da atual França, da Alemanha, era aquele grande império, chamado de Sacro Império Romano-Germânico. Ele censura, esse imperador, Henrique II, vem para Roma para ser coroado e censura o Papa pela falta do credo na missa. E vai dizer, Papa, na sua missa não tem um credo? Ah, o Papa deu a resposta, olha só. O Papa diz, olha, meu filho, nunca Roma teve necessidade do credo, pois em Roma nunca houve heresias. Agora, lá no canto de vocês, no resto do mundo, eu sei que estoura uma heresia aqui, estoura uma heresia ali, aí é preciso rezar o credo para evitar heresias. Mas em Roma, a gente não precisa rezar o credo, porque aqui nunca aconteceu nenhuma heresia. Bem, o Papa queria dar uma rasteira no imperador, mas se sabe que em torno do século XII começa a ser recitado em algumas festas e certos domingos, também na liturgia romana, o credo. E hoje é recitado nos domingos e solenidades, que a gente faz sempre. Por isso que é uma redundância, eu coloquei aqui, ó, domingos e solenidades. Nem precisava, né? Bastava colocar. Hoje é recitado nas solenidades. Você sabe que todo domingo é solenidade. Número 10. A oração universal, a oração dos fiéis. É uma oração belíssima, importantíssima para os fiéis. Como os ritos iniciais se concluem com a oração coleta, se lembram? No final, o padre fazia oremos e rezava a oração coleta. Também a liturgia eucarística se conclui com a oração dos fiéis. Existe um paralelismo. Ritos iniciais, a última parte é a oração coleta, que coletava as intenções do coração do povo e apresentava a Deus. A gente diz que não tem nada a ver com coleta de missa, né? Vocês estão bem atentos. Também a liturgia eucarística se conclui com a oração dos fiéis. A oração dos fiéis já é testemunhada por Justino Marte, quando descreve a missa, esse leigo que descreve a missa lá pelo ano 150. Autores antigos também relatam a oração dos fiéis e a tradição apostólica, olha que nós acabamos de falar, cerca de 215, ela fala desse tema, dessa oração dos fiéis. Sua resposta em Jerusalém, nos diz Egéria, a gente precisa estudar Egéria, né, porque é a alma da igreja, a alma da liturgia, essa mulher, essa Egéria. Egéria nos diz nos escritos dela que a resposta à oração dos fiéis, que era feita pelo diácono à oração, e o povo respondia Kyrie eleison. Ela diz, as crianças em Jerusalém gritam de tal maneira que a gente fica até assustado quando ele diz Kyrie eleison, com bastante força. Significa, Senhor, tem de piedade de nós. A gente já viu o que é, né? É aquele grito que, quando o imperador romano passava, o povo de Roma gritava, significando Kyrie, em grego, Senhor, eleison, tem de piedade de nós. Durante muito tempo, ficou ausente da liturgia romana a oração dos fiéis. Muito tempo. A gente só fazia na Sexta-feira Santa, aquela que se faz até hoje, longa, mas na Igreja Romana levou séculos, acho que um milênio, mais de um milênio, sem a bendita da oração dos fiéis. Voltou agora, depois do Concílio Vaticano II. Deve ser expressão da vida do povo que celebra, isso é, deve ser pedidos que saiam do coração do povo que celebra. Ok? Essa é a última parte daqui. As cerimônias da liturgia da palavra na missa. Quais são?
Primeira leitura, vimos a necessidade de ser técnica, de ser alguém que lê bem e que tem espírito. Salmo responsorial, este canto que devia inflamar a gente, não devia ter ritmo, nem ser todo balançado, porque é um canto do coração. Segunda leitura, que deve ser tão bem quanto a primeira, aclamação ao Evangelho. Essa aclamação importante quando a gente se levanta para escutar Jesus que nos vai falar. Evangelho, importantíssimo, profissão de fé e a oração dos fiéis. Eu pediria só a vocês a paciência de verem primeira leitura, segunda leitura. Quem deve fazer as leituras? Bem, a igreja tem um rito que escolhe leitores. Não é muito usado, para dizer a verdade. Mas existe um rito que a partir do Vaticano II, chamado de leitorato, o rito de quem vai ser leitor. E, como nas nossas igrejas a gente geralmente não recebe esse rito, os leitores são espontâneos, são pessoas que a gente convida para fazer a leitura. Esse rito do leitorato é dado para quem vai ser padre. Então, a primeira coisa que recebe antes da ordem é o rito de leitorato, isso se torna leitor. E a segunda coisa é o rito de acolitato, se torna acólito. Acólito é o coroinha grande, vocês estão entendendo, né? Que a gente não vai chamar um coroinha grande, um coroão de coroinha, então a gente chama de acólito. Então, a primeira leitura, a leitura deveria ser feita pelo que recebeu o leitorato, que é sempre dada a homens, mas não precisa ser gente que vai ser padre, não. Mas, geralmente, só se dá quem vai ser padre. E o acolitato também, só se dá quem vai ser padre. Só para informar os irmãos sobre isso. Aqui nós estamos, portanto, na primeira parte da missa e que encerramos. Eu gostaria de dizer a vocês que é sempre bom a gente conhecer todas essas coisas da igreja. Porque quando o leigo conhece essas coisas, ele fica forte, ele participa com o coração e ele não fica agarrado na barra da batina do padre. Por quê? Porque ele entende, ele compreende. É isso que a gente gostaria de fazer aqui na paróquia, irmãos. Fazer com que vocês se formassem em todos esses elementos da fé, de tal modo que vocês ficassem fortes, que o cristianismo de vocês fosse alguma coisa de profundo que sai do coração. Não que fique atrás do padre. Padre, vocês precisam aprender isso, porque vocês são fiéis e vocês são pessoas importantes na igreja que precisam conhecer todos esses elementos da fé de vocês. E é tão bom quando a gente vê uma igreja em que os irmãos sabem de tudo, conhecem, se aplicam, estudam, porque senão fica... Vai o padre para a direita, ela vai, para a esquerda, ela vai. Vocês têm que ser independentes na fé. Claro que o padre, sendo aquele líder que puxa, sem dúvida, mas que vocês vão conscientes atrás. E não de forma inconsciente, como essas crianças que andam no meio da rua, o pai puxa para a direita, ela vai, para a esquerda, ela vai. Não. Vocês tendo força e fé. É tão bonito ver leigos, irmãos que estudam, que se interessam. Vamos para frente. Então, nós vimos aqui esta parte, vamos ainda continuar um pouco. Agora passamos para a terceira parte da missa. Aqui, a partilhar. Terceira parte da missa, vou colocar aqui em moto os slides. Aqui já vimos. Terceira parte da missa, que é a liturgia eucarística. É aquela parte que acaba a oração dos fiéis e entra na liturgia eucarística. Primeiro elemento importante aí, número 1, é a apresentação dos dons, que até pouco tempo a gente chamava de ofertório.
Não é bom chamar de ofertório, não é por nada. É porque o verdadeiro ofertório da missa se dá dentro da oração eucarística. É o momento em que o padre diz: nós os ofertamos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. Por quê? Não é bom chamar esse momento de oferta. Não, não vai para o inferno, nem fica doente dizer aí ofertório. Mas é melhor não dizer por quê? Porque não tem nada que você oferte a Deus que não seja dele. Ah, eu vou trazer amanhã uma flor para dar para Deus. Não foi ele que criou as flores. Ah, eu vou levar uma comida, um peixe assado para botar na frente do altar, oferecendo a Deus. Foi ele que criou os mares e todos os peixes. Não tem nada que você tenha que Deus não tenha criado. É por isso que a gente chama esse momento aí, não de ofertório, mas apresentação dos dons. Os dons de pão e de vinho, que foi ele que criou tudo, a gente coloca, apresenta, para que ele possa transformar no corpo e no sangue de seu Filho, Jesus Cristo. É isso que a gente pede, né? Mandai sobre as ofertas o Espírito Santo para que se torne o corpo e o sangue de Jesus Cristo. É a epiclese. Portanto, vamos lá. Apresentação dos dons. Nos inícios da igreja não deu muito valor ao rito de apresentação. Por quê? Olha como a igreja é sábia, é de uma sabedoria imensa. Nos inícios da igreja, ela não deu muita atenção aos ritos de apresentação para se distanciar dos sacrifícios pagãos e judaicos, que valorizavam muito a matéria ou a vítima. Quando o judeu ia oferecer um carneiro ou um pombo, valorizava muito aquilo que estava ali. E dizia: Senhor, recebe esta oferta, como se fosse ele que tivesse criado o carneiro e o pombo e colocasse diante de Deus. Então, a igreja queria que ele soubesse que aquilo já foi Deus que fez. Não tem nada que você possa oferecer a Deus. O que é que você vai oferecer a Deus? Deus tem tudo. A única coisa que a gente pode oferecer a Deus é, com Jesus, o corpo e o sangue do próprio Cristo. Vejam, como é que você pode... Senhor, as antigas promessas. Senhor, se fizer tal coisa, eu acendo um pacote de vela. Deus tem necessidade de vela, pelo amor de Jesus. Ele que criou todas as refinarias do mundo, ele que é o dono do mundo, precisa que a gente acenda a vela. Agora, claro, você quer acender vela? Acenda, mas por amor. Não por necessidade. Não é uma necessidade de Deus, é uma necessidade sua. Você que tem necessidade de acender a vela para se recordar de Deus. Não Deus para ser iluminado, que ele é a luz. Ele que ilumina a gente, vai precisar de luz de vela? Pense um pouco. Tem coisas que a gente fazia, portanto, andar de joelho para sacrifício. Não quero o sacrifício, mas eu quero o amor. Diz os profetas, já no Antigo Testamento. Agora, faz sacrifício, depois não paga o salário justo, fala mal dos outros, não respeita o irmão. O que vale, pelo amor de Jesus Cristo, esse sacrifício diante de Deus? Então, vocês vejam, a igreja, no início, para se distanciar dos pagãos e judeus que faziam sacrifícios demais e valorizavam a matéria, não deu muito valor. Já a igreja passou a acentuar o dom espiritual e o coração dos fiéis. Isso sim, é aquele momento em que o padre apresenta o pão e o vinho, eu me ofereço, Senhor, minha vida. Isso correspondia melhor ao novo culto cristão que era realizado segundo a samaritana. Se lembram? Quando Jesus se encontrou com a samaritana, ele disse o quê? A samaritana começou a ver que Jesus estava sabendo coisa da vida dela, porque Jesus disse: vai chamar teu marido. Mas eu não tenho marido. Você não tem marido. E o que tem, já teve 5. E o que tem não é teu. Ela ficou assombrada. E esse homem sabia de tudo. Então perguntou: a gente deve adorar aqui no Monte Garizim,
o monte perto de Samaria, ou tem que ir para Jerusalém para adorar. E ele disse: chegará o dia em que você não precisa viajar para adorar, nem em Jerusalém, nem em Gerizim, porque Deus quer verdadeiros adoradores que adorem espírito e verdade. É isso. Tem gente que pensa que a coisa material que é importante. Não. Diante de Deus é seu espírito, é a verdade do seu coração. Em espírito e verdade. Então, os cristãos viam que não precisava dar valor muito à matéria, porque era espírito e verdade que eles celebravam. Não precisavam ter muitas coisas, nem templo, nem altar, nem sacrifício, porque era o coração deles. Aí foi o que aconteceu. A partir do fim do século II, começaram a aparecer heresias na igreja que desprezavam a matéria. Então, eram heresias que diziam que a matéria não tinha importância nenhuma. Então, a igreja passou a dar mais ênfase a um elemento material, para contrabalançar essa heresia que desprezava a matéria. Por exemplo, falava do vinho como uma coisa ruim, que não prestava. Por quê? Porque o vinho tem álcool da própria fermentação, e o álcool faz você ficar... Já viu o dia que a gente bebe bastante vinho, a gente não fica assim meio vendo coisa? Então eles diziam: está vendo, é uma coisa que não presta, tem que celebrar com água, porque o vinho não presta. Ora, se Jesus deu o vinho para a gente celebrar com vinho, agora eu vou celebrar com água. Então, diante de heresias, como por exemplo dos aquarianos, que não queriam saber de água na missa, celebrava vinho na missa, celebravam com água, porque eles diziam: a gente bebe água, você pode ficar com a barriga grande, mas tonto não fica. Então a água que é boa, o vinho não presta. Então a igreja, para ir contra esse tipo de heresia boba, começou a valorizar também o elemento material. Assim a igreja mostrava que o dom celeste tem já início no dom terreno. Está entendendo? O dom celeste do vinho, sangue de Cristo, começa já no terreno. Vinho, matéria importante. É matéria que Deus nos dá. O trigo é já importante. O dom celeste já começa naquele que vai ceifar o trigo, que vai fazer a farinha, depois que vai fazer o pão. Já é um dom, isso é um presente do céu. O dom celeste é o presente que vem do céu para a gente. E a gente apresenta. E vejam aí a última frase. E a apresentação dos dons na liturgia ganhou uma justa importância. Começou a ser importante. Número 2. Convite à oração e oração sobre as oferendas. É quando o padre diz: orai, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso, e a gente responde. E depois ele faz a oração sobre as oferendas. Importante na missa. Depois, em seguida, número 3, começa a oração eucarística. E pelo tempo a gente está vendo que não vai dar para a gente ver. Mas eu gostaria apenas de iniciar com vocês a oração eucarística. Na próxima semana vamos continuar. A oração eucarística começa com o diálogo inicial. Qual é o diálogo? Quando o padre diz: o Senhor esteja convosco, corações ao alto, demos graças ao Senhor nosso Deus. Vocês sabem o que significa essa parte? É o padre, tem todas as liturgias do Oriente e do Ocidente, tudo quanto é canto tem esse diálogo. E indica o quê? Indica o momento em que o padre diz para o povo: Senhor, corações ao alto, isso é, coloque os corações para cima, e o padre pergunta: demos graças ao Senhor nosso Deus? E o povo diz: é nosso dever e nossa salvação. É o padre, ali era, antigamente, na liturgia, era uma pergunta. O padre dizia: ô gente, vamos dar graças ao Senhor nosso Deus? E o povo dizia: sim, padre, porque parar agora a gente não pode.
é nosso dever dar graças, é nossa salvação. Então é um momento em que o padre pede ao povo que se entusiasme na missa. Demos graças ao Senhor nosso Deus? Sim, por favor, não vamos parar não, vamos dar graças, porque é dar graça, é nossa salvação dar graças a Deus. Depois começa a parte seguinte, o prefácio. O prefácio é como o prefácio, o início da oração. Tem uma introdução, que é sempre igual, tem um núcleo e tem uma conclusão. O núcleo é sempre diferente, a conclusão é sempre igual. Depois tem o santo, vou apenas apresentar, que nós vamos falar na próxima aula. Tem um núcleo da oração eucarística, que quando começa mesmo a oração, na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte, está começando, né? Toda a oração eucarística, que é dividida em pós-santo, primeira epiclese. Pós-santo significa a parte que vem depois do santo. Primeira epiclese, quando chama o Espírito Santo para a consagração, tem a narrativa da instituição, o que Jesus fez, tomou o pão, tomou o vinho e disse. Depois tem a aclamação do povo, quando o padre diz, eis o mistério da fé, anunciamos, Senhor, tal. Tem a anamnese, que é a memória, celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição. Tem o ofertório, quando a gente diz, nós os oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. Tem a segunda epiclese, chama o Espírito Santo, em cima chamava o Espírito Santo para consagrar, na primeira epiclese. Agora chama o Espírito Santo para fazer com que quem vai comungar se una e se transforme no único corpo, o corpo de Cristo. É uma coisa muito bonita, quando o padre diz corpo de Cristo, a pessoa diz amém. O amém significa que você se tornou corpo de Cristo, você se transforma naquele que você recebe. Por isso que é tão importante a gente ficar atento na missa. Depois vem as intercessões pela igreja, pelos mortos e porque já a igreja celeste, pelos vivos, por nós vivos, mortos e a igreja celeste, e a doxologia final por Cristo, com Cristo, em Cristo, e a resposta do povo, amém. Eu queria agradecer de todo o coração a presença de vocês aqui na missa. Vamos interromper o compartilhamento na missa, na explicação da missa, não na missa, mas da explicação da missa, nessa parte que nós fazemos, de todo o coração. Vocês sabem que a nossa missão aqui é levar vocês a um aprofundamento da fé. Então vamos colaborar, precisa que o padre proponha e que os leigos assumam. Vamos colaborar para fazer dessa paróquia uma paróquia viva na fé e no amor por Jesus Cristo. Olha que tem até o nome de Maria, né? A esperança de Maria. Amém. Muito obrigado e boa noite para todos vocês, queridos irmãos e irmãs.